Continuando. 47. É justamente essa assunção quando o sujeito assume, né, a sua história, é justamente essa assunção de sua história pelo sujeito, no que ela é constituída pela fala endereçada ao outro, no caso o outro, o analista, que serve de fundamento ao novo método a que Freud deu o nome de psicanálise. É o analista, enquanto o analista está ocupando a função de todos aqueles outros do outro, daquele congelado lá que eu mostrei no estágio do espelho. O título de suas obras. Voltando, só um instantinho. É justamente essa assunção de sua história pelo sujeito, no que ela é constituída pela fala endereçada ao outro, que serve de fundamento ao novo método a que Freud deu o nome psicanálise. Aí Lacan põe, não em 1904, como antigamente ensinava uma autoridade que, por ter rejeitado o manto de um silêncio prudente, pareceu nesse dia só conhecer de Freud o título de suas obras, porém, em 1895. Nota 17, num artigo acessível ao leitor francês, menos exigente, uma vez que foi publicado na Revue Neurologique, menos exigente por isso, não é na de psicanálise, cuja coleção encontra-se habitualmente nas bibliotecas das salas de plantão. Que plantão? Médico. O equívoco aqui denunciado ilustra, entre outros, como se situava a referida autoridade que saudamos na página 247 e 248, comparativamente à sua leadership. Vocês lembram, eu falei que a pessoa citava a princesa como se fosse citação do próprio Freud. O Freud que disse, o Freud falou, mas não foi Freud coisa nenhuma, né? Era uma ilação. Agora, o problema é o seguinte, isso aí tá lá nas obras completas, lá no começo. No começo, Freud conta como é que ele adotou esse termo. Foi um inimigo dele, que não me ocorre agora o termo, mas vocês lendo lá o início das obras completas, lá por volta de 1800, aqui está marcando 1895, é possível que seja 1895. Naquela época inicial, um homem por desprezo fala, essa psicanálise que Freud faz, psicanálise é a dissolução da psique, é a dissolução da alma gerada por um processo de mortificação. Freud não fazia a medicina da época, nem a psicologia da época. Freud fazia uma prática que vinha a dissolver a psique. E o cara falou com todo desprezo. E Freud adotou este nome quando fez a psicanálise como método terapêutico dele mesmo. Essa aqui é a história, e isso está publicado nas obras completas lá no começo. Que, aliás, é interessante ler essas histórias antigas do Freud. Tem muita história, vale a pena, ali naquele miolo. Muito engraçadas algumas. Bom, tal como Freud, não negamos, nessa análise do sentido de seu método, qual método da associação livre? A descontinuidade psicofisiológica, logos, recolhimento, né? Palavra. Psico, já falei o que é psico, né? Vem da alma gerada por um processo de modificação. Físio, né? Da parte física. Então, a descontinuidade psicofisiológica manifestada pelos estudos em que se produz
o sintoma histérico. Por quê? Porque quando você está tratando da histérica, o sintoma histérico, que era o que mais aparecia naquela época, era a histeria de conversão. Hoje é mais difícil você encontrar histeria de conversão, eu não sei, em lugares muito, enfim, mais, vamos falar assim, socialmente atrasados, assim, mas não nos lugares mais cosmopolitas. É raro você encontrar uma histeria de conversão, mas encontra. E elas se entortavam todas. Acontece que aí o neurologista ia fazer exame e acontece que ela entortava, não respeitava o circuito nervoso conhecido. Ela entortava uma parte e a anterior não tinha acontecido nada com ela. Então, por exemplo, entortava o braço aqui, mas a mão estava solta e isso aqui estava solto. Então, não encaixava, não era, não tinha como você aceitar que era neurológica a questão. Então, com a descontinuidade psicofisiológica manifestada pelos estados em que se produz o sintoma histérico, nem que este possa ser tratado por métodos. Ele bota um travessão, hipnose ou narcose. Narcose são os narcóticos, né? O uso de remédios para tirar a pessoa, justamente para deixar o estado de consciência afastado. A hipnose faz a mesma coisa, que reproduzem a descontinuidade desses estados. Se eu separo, eu deixo a memória de um lado e a atenção de outro, tampafio a atenção e a consciência e solto o inconsciente e a memória. Isso não serve. Simplesmente e tão expressamente quanto ele se proibiu a partir de um certo momento de recorrer a eles, quer dizer, tanto a hipnose como a narcose, reprovamos qualquer apoio nesses estados, tanto para explicar o sintoma quanto para curá-lo. É preciso que tanto uma posição quanto a outra estejam ligadas. A análise é feita com a pessoa vivendo uma tensão de angústia e vendo acontecer aquele desmanche aqui do que estava aqui, e ela tem essa atenção, isso é ligado, não é desligado. Pois, se a originalidade do método é feita dos meios que ele se priva, é que os meios que ele se reserva bastam para constituir um campo cujos limites definem a relatividade de suas operações. Se ele exclui a consciência, aparece uma relatividade da operação e não uma psicanálise. Seus meios são os da fala, na medida em que ela confere um sentido às funções do indivíduo. Seu campo é o do discurso concreto, da concretude mesmo do discurso, como campo da realidade transindividual. Do sujeito, quer dizer, você tem aí o inconsciente e a consciência, os dois não estão separados, suas operações são as da história, no que ele constitui a emergência da verdade no real. Eu falei que os deuses gregos eram da ordem do real. E essa emergência da verdade no real é quando ele permite que venha o retorno do recalcado com toda a sua força. E ela só vem como vinha na época do mito, quando o Aedo cantava.
Ela acontecia assim.